Já usamos automação no nosso dia a dia? Parece que não, mas já usamos. Eu tenho a minha casa, fiz aqui a Sim. minha casa. O que exatamente o fato de eu ter o sistema todo automatizado vai me oferecer de segurança? E esses sistemas instalados proporcionam já uma inibição do possível assaltante. Fazendo isso, o pessoal que tem geradores solares acaba por injetar mais energia na rede pública e o governo passa a ter também mais energia produzida. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Parceria. Esse podcast em que nós falamos sobre temas ligados à arquitetura, interiores e à construção civil. Eu trago aqui temas que agregam em vários níveis a qualidade de vida que nós temos em nossas casas, o conforto, a praticidade. E por isso, hoje eu trago um convidado muito especial em que vamos falar de um tema em que hoje não temos mais como ignorar. Falamos sobre casas inteligentes. A questão da automação é algo que tem sido cada vez mais comum no nosso dia a dia e cada vez mais simples nós temos isso em nossas casas. Por isso é que eu trouxe o Amaral Diua, que é especialista em casa inteligente, em domótica, que vai estar aqui comigo para poder explicar melhor como é que tudo isso acontece. Porque quando nós falamos sobre domótica, sobre casas inteligentes, falamos sobre automação, falamos sobre agendar, programar. Isso de tal forma em que nós possamos ter nosso estilo de vida mais confortável, mais prático, trazer em vários níveis essa qualidade de vida que eu aqui trago. Então, Amaral, seja muito bem-vindo aqui ao nosso vídeo, ao nosso podcast. Fico muito feliz por ter aceito aqui o nosso convite. Eu admiro muito o teu trabalho, por isso é que eu fiz o convite e acredito que é a pessoa perfeita para aqui explicar e, não é? Parceiro de trabalho já agora. Então, por favor, conta-nos aqui quem és, o que é que fazes antes de começarmos a falar sobre o tema. Ok. Muito obrigado, Mônica, pelo convite. Como a Mônica já disse, eu sou o Amaral Diua, sou integrador de automação ou domótica e especialista nesta área de tecnologias de edifícios inteligentes. Trabalho já há 12 anos com automação residencial e vamos aqui hoje falar deste tema para mostrar para o pessoal todo, né, como é importante nós termos automação em casa, porque é uma tendência crescente. Cada vez mais presente. Sim, cada vez mais presente nas nossas vidas e não podemos ignorar, como a Mônica já se referiu. Temos que nos render a isso. É isso aí. Como a Mônica já se referiu e não temos como ignorar mais esta tendência. Já usamos automação no nosso dia a dia, parece que não, mas já usamos. Hoje todo o pessoal já usa um aplicativo no telefone para contas bancárias, para fazer diversos pagamentos, diversas consultas, então a automação já está conosco. Agora, eu, por exemplo, quando penso em automação e casas, vem logo algumas palavras-chave, como a questão da segurança. Já falei aqui algumas vezes a questão do conforto, da praticidade. O fato de eu poder agendar, cuidar, olhar para tudo que nós temos nas residências, desde a parte de iluminação, cortinas, o som, a questão do clima, o aquecimento, tudo isso promove, de fato, qualidade de vida. E já agora também a questão de sustentabilidade por causa do controle que nós conseguimos ter dos equipamentos, de toda a energia que nós usamos nas casas. Quando falamos de sustentabilidade, não tem só a ver com o meio ambiente, mas o fato de eu poder, por exemplo, potencializar o tempo de vida útil dos equipamentos que eu compro para a residência e não só, ajuda muito com que aquele aparelho dure mais. Então, eu gostaria que, inicialmente, Amaral, que dissesses, quando nós falamos de domótica, o que exatamente é, ou seja, desconstruir isso que eu estou aqui a trazer, o que é, o que inclui e, de fato, qual tem sido a tendência do nosso mercado angolano mesmo para as casas que temos feito, inclusive um outro projeto que já comentamos, já falamos. Sim.
A domótica tem sido um conceito amplo da automação, né? A automação é mais focado só para automação residencial, nesse caso é mais focado para a residência. Já a domótica é um conceito amplo, mais abrangente, onde engloba a transformações de edifícios comuns para espaços inteligentes e conectados, e trazendo maior conforto e segurança e eficiência para os usuários. E nessa transformação de espaços inteligentes também agrega várias funcionalidades e benefícios que trazem sustentabilidade e segurança para os nossos ou para os usuários da referida residência. Desculpa me cortar, quando falamos de segurança, eu tenho a minha casa, fiz aqui a minha casa. O que exatamente o fato de eu ter o sistema todo automatizado vai me oferecer de segurança? O que vai na prática estar lá e como é que eu vou me sentir mais segura? Qual é a segurança que vai me prover? Olha, temos diversas maneiras de encarar esse conceito, né? Partindo, por exemplo, desde a colocação de um sistema de câmeras ou então de um sistema de cerca elétrica, também fazem parte da automação. E esses sistemas instalados proporcionam já uma inibição do possível assaltante. E depois temos o sistema de alarmes de intrusão, que também é outro sistema de automação, que faz com que qualquer ação que o indivíduo tenta fazer na sua residência, tentar arrombar a porta, tentar arrombar uma janela, ou mesmo se encontrar já uma porta aberta e entrar num espaço monitorado por sensores, estes sensores servem de guardas, vou dizer assim, e notificam logo que há uma qual é a palavra aqui? Uma invasão, talvez. Isso, notificam logo que há uma invasão indevida naquele momento. Então, independentemente de onde tu estiveres, tu recebas essa notificação. Então, isso dá aquele conforto e confiança de que eu não estou em casa, ou então estou no ambiente X, mas eu tenho aqui o sistema de automação pronto para me notificar se acontecer uma invasão. Então, eu tenho controle disso à distância. Uma pergunta, se o gato não entrar, eu posso fechar lá dentro? Sim, se a porta estiver automatizada com um motor de porta, que já temos vários no mercado também, aí o proprietário pode sim acionar para que aquela porta feche. Um dos exemplos que muito usado aqui em Angola é os motores de portões. É o mais usado. Ainda não usamos em portas principais da casa, mas usamos já em portões. Então, com o sistema motorizado, tu consigas fechar a porta. E isso não precisas se deslocar até a porta principal para abrir ou para fechar. É espetáculo. Por exemplo, também uma coisa que acontece diariamente, muitas das vezes, nós saímos de casa e chegamos no meio do caminho e ficamos a nos perguntar, será que tranquei a porta? Como é que está a minha porta? Já com o sistema de automação, tu não precisa se preocupar com isso, apenas olhas no teu aplicativo e consigas ver que a porta está fechada ou está aberta. Então, se for uma porta motorizada, tu trancas a partir do aplicativo. No caso das portas principais, também tem aqueles que têm algum sensor biométrico ou impressão ou código também? Sim, nos casos das fechaduras inteligentes. Sim, no caso das fechaduras inteligentes, temos a forma de acesso com a digital, que é a impressão digital, a impressão digital, temos com PIN, e temos também a chave mecânica. Ou também muitas das fechaduras também podemos fechar a partir dos aplicativos. E uma coisa boa das fechaduras inteligentes, não são todas ainda, infelizmente,
mas muitas delas, a maior parte delas, é que elas fecham automaticamente. Ou seja, basta tu puxares a porta, ela tranca automaticamente. Não precisas colocar PIN ou digital, que é para ela trancar. Ela tranca automaticamente. Mas infelizmente também existem outras fechaduras que tens que trancar manualmente. Tu puxas a porta, mas tens que colocar os PIN que é para ela trancar. Então, na hora da compra, o proprietário tem sempre que olhar qual das fechaduras vai lhe trazer mais praticidade. E já agora, falando em fechaduras, eu posso automatizar a hora que eu quero que tudo feche? Ou seja, de noite, todos os dias, 22 horas, tudo tranca automaticamente. É possível? É possível, sim. Mas no caso das fechaduras, como eu disse, uma vez que tu bateste a porta, ela já tranca. Ok. Então, a automação nós temos justamente essa. Ou seja, podemos programar mediante a nossa forma de usar a casa. Como é que nós queremos. Sim. E por aí vai. Ou seja, vale para a porta. Já agora, janelas também? Temos de alguma forma? Sim, janelas também. Por acaso esse não sabia. As janelas também são motores específicos para as janelas, que servem também com esse propósito de abrir ou fechá-la. Elas também trancam também automaticamente. Uma vez abriu, ela fica lá aberta. Quando trancas, ela também volta na posição fechada e tranca também. Ok. Também aqui temos ainda poucos proprietários a usar localmente, mas no mercado já existe. Uma questão do pessoal indo experimentando essas experiências boas, né? O que assim, digo, o nosso mercado conhece mais quando nós falamos de automação. O básico é iluminação e som, a princípio. Sim, a princípio. Além desses dois, tem algum que já está mais familiarizado ou ainda desconhecem as outras possibilidades? Olha, o básico seria esse, mas o mais usado ainda atualmente em Angola é o sistema de segurança, que é as câmeras, as cercas elétricas, os motores de portão. Esses ainda são os mais usados. A iluminação, o pessoal já está a começar a aderir, que é muito bom, e esperamos que possam aderir a mais sistemas, porque quanto mais automatizar, mais benefício também o pessoal terá. E mais benefício, mais conforto. Sim. E mais praticidade. Só para ter uma ideia, com uma casa automatizada nós podemos poupar no nosso dia a dia cerca de 50 mil tarefas por ano. Como assim? Como é que é isso? 50 mil tarefas? 50 mil tarefas Vamos ficar preguiçosos também. Não ficamos preguiçosos, mas poupa-nos ou devolve a nós mais tempo para fazer outras coisas. Isso inclui, por exemplo, o tempo que tu levantas para ir até a parede, para desligar ou acender a luz. Isso inclui no momento que tu chegas e procuras a chave na bolsa ou no bolso para ver se abres a fechadura. Esse tempo todo, com a automatização, você perde. Você não terá mais... Você você ganha esse tempo. Ganha essa praticidade toda. Ganha essa praticidade toda. Olha, pensei em algo, por exemplo, às vezes que eu chego em casa, num dia super quente, eu quero encontrar a casa fresquinha. Pois é. Em relação ao clima, que era o próximo ponto que eu queria tocar. Sim. Quando falamos de clima, eu digo sobre os ar-condicionados, não é? No caso do ano é uma zona mesmo quente, mas zonas mais frias de Angola, nós podemos trazer um sistema também, talvez, de aquecimento. Claro que não temos que ver mediante o contexto, mas tem um sistema de aquecimento de piso e paredes que nós, em arquitetura, algumas vezes nós propusemos. Então, é interessante a pessoa chegar em casa já com o telefone, através de alguns cliques, não é? Sim. Ou assim dizer, também já está automatizado, se calhar. Sim. E talvez acredito que até a temperatura que nós gostamos, nós queremos atingir, já tudo isso pode ser preparado. Já, pode sim. Isso é possível. E ele depois tem uma memória? Ou seja, como se fosse uma IA que conhece já o utilizador? Alguns sistemas sim. Aqui é já uma questão de nível. A automação tem níveis. São 3 níveis de automação. Então, o último nível, que é o nível 3,
que é a automação ou casa inteligente nível 3, aí o sistema aprende os hábitos do usuário. Ao longo do tempo, ele vai aprendendo que este usuário chega às X horas em casa, gosta da temperatura X e gosta da música X. E então, à medida que tu se aproximas de casa, vindo do trabalho ou de qualquer local, vamos dizer, quando tiveres 2 km ou 1 km de distância da sua casa, o sistema começa logo a preparar a tua chegada. Ele vai ligando o ar-condicionado, vai ligando a música, mete já a música a tocar baixinha, vai acendendo, se for de noite, vai acendendo já algumas luzes da casa. E se for no questão nas zonas mais frias, né, vai ligar o aquecedor do piso e preparando já para a sua chegada. Então, a pessoa chega já entrando no paraíso. Sim, a pessoa chega, encontra já... O clima no ponto certo. Sim. A luz já nos pontos certos. Já nos pontos certos, já sabe o proprietário vai chegar aqui, então as luzes do quintal já vão estar acesas, a luz da porta principal vai estar acesa, da sala vai estar acesa. Se já tiver pessoas a dormir, não vai ligar as luzes dos quartos, porque tem pessoas a dormir. Então, simplesmente vai ligar as luzes dos pontos onde vais passar, que é sala, corredor, o hall principal. Também podemos ter a questão do sensor de presença aqui, como é que ele entra? Ou seja, posso sim acender já alguns pontos, eu sei onde vou passar, mas se tiver o sensor, posso, dispensar essa parte e à medida que eu for andando, ele vai acendendo? Também, sim. Também faz isso. Quando, por exemplo, nessa fase de preparar a sua chegada, as coisas que devem ser ligadas vão ser ligadas. Tipo, o ar-condicionado já deve estar ligado, que é para preparar a temperatura. As luzes do quintal já acendem, se forem luzes dimerizáveis, ela acende já, digamos, a 10, 20%, para não estar muito claro no quintal, mas quando tu chegas no portão, ela aumenta de intensidade. E tu entras, quando tu chegas na porta, abres a porta, as luzes na sala, aí sim acendem a intensidade completa, né? Para tu passares à vontade. Sim. Olha, uma das partes que eu acho mais interessantes quando nós falamos de iluminação é justamente criar os cenários, né? Mesmo nós em projetos criamos vários circuitos, ou seja, sim. Tem aquela luz mais ambiente, aquela luz mais decorativa, aquela luz mesmo para iluminar o espaço. Como eu disse, criar esses cenários. Sim. Então, é interessante saber que, como disse, nós podemos dimerizar, né? Ter esse controle da intensidade da luz, também com a questão da automação, se calhar mediante a minha disposição, a hora do dia, ao dia em si, ter esse controle também a partir de alguns cliques, por assim dizer, alguns comandos. É interessante. É interessante, sim. E a partir mesmo do aplicativo, o usuário prepara isso ela mesma. Eu não preciso, como integrador, estar lá para fazer. Sim, eu simplesmente instalo o sistema, faço algumas programações padrão e instruo o usuário de como ele pode criar cenários quando ele precisar. Um dia especial, precisa de uma luz mais colorida, então o usuário, mais quente, o usuário tem como fazer essa programação toda da iluminação. Se quiser só que acenda só o abajur lá no uma luz ambiente no cantinho, não quer aquela luz de noite toda branca. Isso tudo vai estar lá separadinho, o cliente vai. Agora, quando nós falamos, por exemplo, de iluminação, nós nos projetos temos o projeto elétrico, onde nós identificamos onde é que todo tipo de iluminação tem, os interruptores, tomadas e etc. Quando nós temos que automatizar uma casa, há essa necessidade de fazer essa compatibilização do projeto de automação com o projeto elétrico, tudo que de alguma forma está ligado à eletricidade. Ou seja, um bom momento para nós vermos sobre isso é durante a execução do projeto. Sim. E aliás, na verdade isso até nos permite, a fazermos essa compatibilização. Se nós optamos por um sistema que eu vou dizer o centralizado, que é o de cabeamento, não é?
Sim. que, segundo que já conversamos, acaba por ser mais eficiente, acredito, comparando ao Wi-Fi. Sim, comparando ao Então, sistema no projeto nós já sem fio, conseguimos também prever essa zona onde vai ficar sim, o que chamamos de bastidores. sim. Eu gosto de falar Os as leiras de o fios. quadro de automação, sim. Na fase de projeto, consegue-se ver isso, ou se prever isso, consegue-se melhor fazer que a adaptar. compatibilidade da automação com os circuitos de força. E só aqui um alerta, o projeto de automação elétrico e o projeto elétrico convencional é diferente. Então, por isso é que mesmo quando alguém decidir tem que fazer ou implementar automação na sua residência, é preciso mesmo começar a partir do projeto. A partir do projeto a gente vai fazer a compatibilidade, vai lançar, vai prever os pontos de todos os equipamentos que forem vão ser usados ou ser automatizados nas residências e possíveis pontos também que serão automatizados só no futuro, quando as coisas irem Sim, porque algumas vezes mudando, no início porque estamos numa vida crescente, né? Mudam sempre inovações. Temos que pensar no no futuro. imobiliário. Sim. Sim, também porque normalmente quando estamos a olhar para o projeto, temos várias coisas para prestar atenção. O projeto é o ponto de partida, depois vem a obra e depois vem de fato a implementação de cada especialidade. Sim. E é bom saber que há essa possibilidade de ter um equipamento inicial de automação que ele depois pode se expandir, ou seja, hoje eu tenho recursos financeiros apenas até esse ponto, Pois é. mas amanhã se calhar posso automatizar não só a iluminação e o som, mas posso acrescentar cortina, sistema de segurança. Sim. E por aí vai. TVs, né? Os suportes de TVs motorizados, também é uma... Suporte TV motorizado? Sim. O que seria? Olha, o suporte de TV, né? Sim. Nós normalmente usamos aquele fixo. Ou que nós manualmente mexemos. Nós manualmente mexemos, mas também existem motorizados. Como é que funciona? Isso vai depender muito de como o cliente quer o seu ambiente clean, né? Por exemplo, se for um motorizado normal, eu estou aqui sentado, a televisão está virada para ali, às vezes há necessidade de inclinar para o ângulo em que eu estou. Então, com o suporte motorizado, eu não preciso já ter televisão para mover. Conforto ao detalhe. Sim, a partir daqui mesmo, coordeno para o assistente de voz para inclinar a TV, ou a partir do smartphone vou fazendo o ajuste do ângulo, sem que eu se movimenta para a TV. O assistente de voz, falamos das Alexas. Falamos da Alexa, Siri, falamos não é? do Google A Siri Home, também. a Siri também, sim, da Eu não Apple. tive contato. Sim, o Siri é da Apple, para quem tem os telefones dos iPhones, sim, consegue aderir a Siri. E o HomeKit, né? O sistema HomeKit já está embutido um sistema nos de alguma iPhones. tela fixa na parede. Aliás, falando nisso, os comandos que nós temos. Sim. Temos os smartphones de forma geral, telefones, tablets, computadores. E também temos como ter algum... Sim, também temos os interruptores na parede, também tem que ter, né? Temos um interruptor na parede, também específico para automação, né? Muitos até chamam como interruptores inteligentes. E inteligente como? Bem, inteligente porque ele já vem embutido com a tecnologias de automação. Então, por isso é que ele é chamado de inteligente, já vem embutido com uma eletrônica dentro dele. E muitas das vezes ele já tem um chip que consegue se comunicar com os assistentes de voz. Ou então com a central de automação. Mas eu vou lá manualmente apertar. Sim, podes ir lá. E o que é que muda com o interruptor normal? Pois, aí estão os níveis, aí já parte dos níveis de automação. Tá. Como eu estava a dizer aqui, temos 3 níveis, vamos dizer 4 níveis na estrutura elétrica de uma residência. São 4 níveis. Temos o nível 0, que é o básico, que é a estrutura, a instalação convencional que temos aqui agora, onde temos os interruptores normais, lâmpadas normais, tomadas normais, nada de inteligência.
Ainda assim, para me acender a luz, eu tenho que ir para o ponto do interruptor e acionar manualmente. Depois temos o nível 2, ou nível 1, desculpa, chamamos casa inteligente nível 1, que instalamos os interruptores inteligentes e alguns sensores. Mas mesmo assim, ainda eu tenho que ir à parede para acionar o interruptor manualmente para a luz acender, ou então esperar através da detecção do movimento, através do sensor de presença para a luz acender. Então, aqui ainda estamos no nível 1. Não muda muita coisa, mas já muda na estética, porque já tens um interruptor novo, mais acabadinho, às vezes já vem com vidro temperado, então já dá um outro look no ambiente. Finos. Sim. Vidro temperado interruptor? Depois vem o nível 2 de casas inteligentes, que é que aí já entram já os aplicativos, já entram os assistentes de voz. Ali já ganha um pouquinho não, já ganha mesmo conforto na minha residência. Eu já não preciso, o interruptor está lá na parede, mas eu já não preciso se movimentar a parede para fazer a ligação da mesma. Então já posso acionar a luz por controle de voz ou então pelo smartphone. E aqui estamos no nível 2, que é o nível, o pessoal está a explorar muito esse nível, que é o nível 2, que é muito bom. E depois vem o nível 3, vou adequando um pouquinho no nível 2. No nível 2 aqui estamos a falar de automação residencial normal, básica. O nível 3 já é automação avançada, que já é a verdadeira casa inteligente. Aqui no nível 3, que é a casa inteligente, o sistema já aprende os hábitos diários dos usuários. Ou seja, o sistema já aciona uma lâmpada ou fecha as cortinas, já não só com o controle de voz ou pelo sensor de movimento, mas já aciona as luzes ou cortinas através do sistema climático. Já consegue abrir a cortina através da direção do sol, já consegue apagar a luz ou acender a luz através do nível de luminosidade no ambiente, já consegue ajustar o ar-condicionado a uma temperatura por questão de hábito do cliente. Por exemplo, o cliente ou o usuário aqui, se gosta, por exemplo, de uma temperatura 21 graus e ele liga a 18 graus, que ele vai trabalhar por uns 30 minutos a 18 graus, mas depois até automaticamente chegar aos 21, vai normalizar. sim, muda para os 21 graus. Sim. Então aqui ele aprende o hábito do usuário. Então esta diferenciação, este nível de conforto que a automação chega, então é que faz essa diferença de automação e as casas inteligentes. É bom saber que tem esses vários níveis, porque algumas vezes há pessoas que estão mais em condições de pagar para o nível mais básico, 1, 2, são 3. Sim, são 3, sim. Mas de fato, quem tem possibilidade de pagar o 3 e quer esse conforto, essa praticidade, acho que faz sentido ele ter. Faz todo sentido. Sim, faz sentido ele ter. E agora, uma preocupação. Por exemplo, como eu disse, que é uma das... Nós também podemos prover pela sustentabilidade quando falamos de automação. Sim. Porque as pessoas podem pensar que o sistema... Como é que eu vou dizer? Como é que isso de alguma forma traz essa sustentabilidade? Então, eu queria que nós falássemos aqui da questão desse monitoramento dos equipamentos que consomem muita energia e como é que funciona a questão de que o equipamento, sempre que ele está ligado à corrente, ele está a consumir energia. Está a consumir, de alguma forma, afeta o tempo de vida útil dele. Afeta. Como é que a automação ajuda, de fato, a trazer essa sustentabilidade para os nossos equipamentos, para casa? Queria que explicasse um pouquinho mais sobre isso. Olha, como a Mônica já disse, os nossos equipamentos elétricos, os eletrodomésticos, quando estão ligados na tomada,
continuam a consumir energia. Então, a automação traz aqui um elemento muito bom, que é a automação das tomadas, ou então simplesmente as tomadas inteligentes, que fazem... Não é do ponto que temos que falar daqui a pouco. Sim, que fazem o monitoramento primeiro do consumo da energia deste equipamento, e ao mesmo tempo também fazem o desligamento deste equipamento quando ele não estiver usado. E esse desligamento que o sistema de automação vai fazendo no aparelho ajuda a prolongar a vida útil do mesmo equipamento. Por exemplo, temos aqui um dos exemplos muito bons, as nossas TVs. Ultimamente todo mundo aqui está a preferir TV Smart e elas são muito caras, então perder uma TV porque simplesmente houve um curto-circuito em casa ou porque aqueceu demais, então é um desperdício enorme, tanto Sim. de valores e como também vai trazer desconforto naqueles minutos ou dias que ficarem sem TV. Então a automação vem prevenir isso, faz com que os equipamentos sejam desligados quando não estão a ser usados e previne também no momento da ligação aqueles picos de energia que afetam negativamente os nossos eletrodomésticos. Então, aqui a questão da prevenção do nosso equipamento e economia fazem... Financeira também. Sim, porque... fazem sentido tê-los. Penso que é normal e como qualquer investimento, nem todos o retorno tem que proteger o investimento, senão... Sim, eu digo... Falando, por exemplo, na automação também como investimento, porque eu vejo isso como investimento na qualidade de vida. Sim. E isso, como é que eu vou dizer? Pode ser que a curto prazo, talvez, pode parecer caro. E acredito que isso tem muito mais a ver o preço com a qualidade dos equipamentos. Também, sim. Sim. Ou seja, tal como falou, os níveis também vão tornar também tudo mais caro. Diferenciam também no valor do investimento. Sim, mas a longo prazo, tendo esse conforto, essa praticidade, poder saber que se eu estou distante de casa, imagina que eu fiz uma viagem e quero simular que tenha pessoas em casa, acredito que eu posso, vou dizer, brincar com a iluminação, acender todos os dias às X horas. Pode sim. E ninguém nunca vai ter certeza de se quem está ou não quando. está. Sim. E esse é um item muito bom na questão de segurança. Sim. O pessoal que viaja muito com este sistema de simulação de presença é muito bom. E mesmo que hemos comentado também, se a casa fica muito tempo fechada, depois o ar fica abafado aí dentro, cria mofo e isso pode eleva causar a temperatura. Outros danos na casa em si. Sim. Como a Mônica estava a dizer, as casas de alto padrão, que eu gosto de referir isso, os usuários dessa residência normalmente viajam muito, bastante. E também, quando estão mesmo cá, às vezes passam o dia no trabalho, as crianças vão para a escola e as casas ficam sempre fechadas. E isso cria dentro de casa altas temperaturas. Essas altas temperaturas estragam os móveis, né? Afetam os móveis, cria mofos dentro de casa, cria um ar com baixa qualidade de respiração, e isso pode trazer problemas de respiratório para os usuários. E a automação traz aqui uma coisa muito bom, um benefício muito bom para essas casas, que é o controle do nível da qualidade do ar. Com a automação, tu consigas controlar o nível de qualidade do ar dentro da sua casa. Através dos aparelhos de ar-condicionado? Sim, e através dos aparelhos de ar-condicionado não tem sensores próprios, que a gente instala dentro de casa e ele vai fazendo monitoramento do nível de ar, e quando sente que o nível da qualidade do ar está muito baixo, ele automaticamente faz a renovação de ar da residência, injeta ar novo, tira o ar sujo e vai fazer, sem que o usuário faça ou mova um dedo, né? Porque ele vai ser feito automaticamente. Então, uma pergunta. Sim. Pode me avisar quando é que eu tenho que fazer as manutenções dos aparelhos de ar-condicionado? Também pode.
Sim. Também pode sim. Porque há zonas que, em média, dizem, né, os técnicos para Sim. fazer a limpeza a cada 3 meses, em média. Sim, sim. Mas se eu estou numa zona que é muito empoeirada mesmo, acredito que o tempo de manutenção do aparelho vai ter que ser menor, Sim. mesmo que eu use pouco aparelho, porque de qualquer forma ele está exposto. Sim, a poeiras, sim. A automação ajuda também Ajuda sim, gerir a ver isso, porque ele monitora a qualidade, monitora a eficiência do próprio aparelho. Normalmente sim. os aparelhos, quando vão perdendo eficiência, ele baixa o nível de ar fresco que ele emite para o ambiente. Exato. E então, com a automação deste aparelho, ele consegue sentir que o aparelho está com baixo desempenho. Então, a partir dali, o sistema notifica que há necessidade de fazer uma manutenção que é para melhorar o desempenho do aparelho. E enquanto tu estás lá totalmente distraído com outras coisas da vida, e lá de repente recebes uma notificação, olha, precisas fazer manutenção do aparelho. Então é top. Isso é bom, porque quando temos Sim. uma casa que tem tanta coisa por controlar, sim. e já temos algo que controla, nos avisa a altura de fazer tudo isso, sim. ajuda a poupar tempo e preocupação. Sim. Fico mais tranquila, vou receber notificação. Sim. Mas essa notificação, sim, disse que é no aplicativo, né? Vai receber notificação no aplicativo para dizer que o aparelho X, aí é exato, né? É exato, o aparelho X, dependendo de como vai ser gravado o aparelho, vamos imaginar que o aparelho da sala está com baixo desempenho. Então, tudo que nós temos corrente elétrica, podemos automatizar? Tudo? Sim, teoricamente, tudo que é elétrico consegue se automatizar. Sim, falamos da questão da iluminação. Alguns equipamentos analógicos consegue se automatizar simplesmente o liga e desliga, dependendo da funcionalidade desse equipamento, porque há equipamentos que é só mesmo liga, desliga, mas há equipamentos que precisam de alguma regulação, também consiga-se fazer. Com equipamentos ideais, né? Equipamentos certos para esses aparelhos. Uma curiosidade, em caso de algum curto-circuito, o que é que acontece de fato? Ou melhor, se nós tivermos casos de incêndio, sim. Como é que a questão da automação trabalha a favor dos usuários da casa? Incêndio, curto-circuito, por aí vai. Olha, muito bom isso. Normalmente o sistema de automação tem também o sistema de segurança, que são os sensores detectores de fumo, pode ser detector de gás. Então, uma vez isso instalado nas nossas residências, por exemplo, nem todas as marcas ou sistemas têm isso, mas, por exemplo, o sistema que nós representamos aqui, que é a Loshon, todos os interruptores têm sensores de temperatura. E esses sensores de temperatura, a cada segundo, vão monitorando o nível de temperatura do ambiente. E quando ela atinge uma temperatura alta, aí ela notifica que a temperatura no ambiente X está alta. No caso de incêndio, quando é detectado alta temperatura, e já aqui, como eu disse, temos sensores embutidos nos interruptores, então antes do incêndio, é simplesmente temperatura alta no ambiente, ele já notifica. Se houver incêndio, vai ter um detector de fumo, também o sistema consegue detectar o fumo e emite as notificações. Temos aqui várias notificações. Envia a notificação primeiro para o smartphone, né? Recebe uma notificação, incêndio no local X. As luzes vão piscando, mostrando que há uma irregularidade na residência. Se tiver a sirene vai tocar. Como podes ver aqui, são várias formas. Então, primeiro envia a notificação no telefone, depois as luzes começam a piscar, e depois o alarme e a sirene toca. E por último, por último ainda não,
Mas sim, em termos de notificação, por último, temos a ligação para alguns, sim, para as entidades, pode colocar o número dos bombeiros, pode colocar o número de telefone de uma pessoa da família que esteja próxima, pode ser o seu próprio número de telefone. Então, o sistema de automação vai fazer ligação para todos esses números que tiverem gravado lá no sistema. E vai notificar. E se tiver o sistema de áudio também integrado com a automação, o sistema de áudio também vai emitir um som sonoro, um alerta sonoro, dizendo incêndio, incêndio, incêndio. Agora, como nós falamos anteriormente das portas, eu queria saber, se eu tiver as portas automatizadas, tudo aquilo vai ficar destrancado? Sim, se tiver a porta automatizada, as portas, tiver fechaduras ou elétricas ou motores, então as portas vão destancar, as fechaduras vão destancar, e se tiver um motor na porta, a porta vai abrir também, vai ficar na posição aberta. As cortinas também, as cortinas vão abrir, que é para o pessoal que está fora conseguir ver que realmente aí dentro tem incêndio. Yeah. E essa parte das cortinas, de abrir as cortinas, também acontece quando há uma invasão. Né? Se houver um intruso que pulou na sua residência ou entrou dentro da sua residência, as cortinas abrem logo, os vizinhos conseguem ver, olha, tem um intruso aí dentro. Então, ali logo fica exposto. Essa parte dos vizinhos bom, depende. Principalmente se a minha casa tiver os muros altos. Mas já é bom saber que abre, porque o gato já vai saber que ele vai estar exposto. Pode ter segurança em casa. Sim, sim. Mas normalmente tem sempre o vizinho que construiu um primeiro andar, então a partir de cima ele consiga ver a sua janela. Ok. E agora Pronto, falamos do caso, por exemplo, da pessoa, falar da automação enquanto ainda a casa está a ser feita. Mas naqueles casos de pessoas que ou têm um apartamento arrendado, ou simplesmente não querem fazer obras, ou acabaram de fazer obras, não querem ter roços na casa. Sim. Nesses casos também temos o sistema em Wi-Fi. Temos sim. Esse e o sistema de cabeamento, qual a diferença dos dois, a eficiência? Quando é que de fato um faz mais sentido comparando ao outro? Sim. Aqui, no sentido de vantagens de um do outro, primeiro começa no investimento inicial, né? O sistema cabeado, o investimento inicial é mais alto, né? Por causa do cabeamento, né? Mas a diferença é mesmo ali, o cabeamento, porque os equipamentos eletrônicos são mais baratos em relação ao sistema sem fio. Aqui a escolha do cliente vai depender mesmo da fase da construção. Se, como a Mônica disse, se já é uma residência já habitada, então, e não quer fazer roços ou quebrar paredes, o ideal mesmo é o sistema sem fio. Então aqui o investimento vai ficar mais baixo. Agora, em termos de confiabilidade e integridade do sistema, há sim possibilidade do sistema sem fio ter falhas. Essa é uma das vantagens do sistema sem fio. Ele vai depender da rede, do Wi-Fi? Sim, da rede, sim. E até aqui super recomendo. Como? Super recomendo quem tiver que investir em automação, não use equipamentos de Wi-Fi. Super recomendo. São os mais baratos, mas super recomendo para não usar equipamentos Wi-Fi. Se quiser usar o sistema Wi-Fi, ou sem fio, desculpa, tem o sistema Zigbee ou o sistema Z-Wave. São um pouquinho mais caros, mas não dependem do Wi-Fi. Já o dispositivo Wi-Fi, para funcionar, dependem totalmente do Wi-Fi. E ao depender totalmente do Wi-Fi, além disso, eles consomem muita banda do Wi-Fi. Então, o teu sinal de internet vai cair, os equipamentos de automação vão começar a falhar
torta à direita. Então, se tiver um, ainda vai que não vai. Mas se é para a casa toda, super recomendo, não usem o sistema Wi-Fi. Sim. Agora, melhor o sistema sem fio, mas que seja Zigbee ou que seja Z-Wave. Porque eles funcionam, não dependem do Wi-Fi. Tem uma comunicação própria via rádio, que facilita a comunicação entre os equipamentos. Então, sem Wi-Fi, com Wi-Fi ou sem Wi-Fi, o sistema continua a funcionar. Sim, funciona. Sim. Eu lembrei-me de uma vantagem também do sistema, que é, uma vez que também faço os projetos de interiores, muitas vezes nós não queremos ter a rack, o painel TV, com os equipamentos lá à mostra. E o interessante disso é que nós não precisamos ter, sabendo que vamos ter aí os bastidores, não precisamos ter aí todos os equipamentos, por exemplo, os codificadores. Sim, sim. O que eu queria saber, se eu não estiver enganada, o comando, por exemplo, do televisor, ele emite, pode ser uma luz, algum sinal que nós não vemos. Mas acho que aquilo vai e volta. O do videogame, não acontece isso, não? Sim. Eu acho que é diferente. É diferente, sim. Não dá para automatizar. Não. Ou seja, não dá para não ter lá o equipamento do videogame. Sim, sim. Infelizmente, tem que estar lá. Tem que estar lá. Infelizmente, o videogame, principalmente os que jogam videogame da não tem Sony, sorte. né? Da Sony, sim. O sistema de comunicação que eles usam é diferente dos infravermelhos dos outros equipamentos eletrônicos. Então, infelizmente, a box tem que estar mesmo ali à frente, que é para poder comunicar-se, sim. Ok, mas só o videogame, a princípio? De princípio, só o videogame, sim. Coluna... Sim. Já agora a coluna... Já falando mesmo em coluna, mas não só a questão da coluna. Nós podemos ter todos os... Digo, a casa, podemos ter os compartimentos independentes uns dos outros. Em termos de música, sim. Só em termos de música? Não, quer dizer, a automação no geral, sim. Sim, ou seja, não necessariamente ter que depender, ter um som numa zona, no outro é diferente, a automação de tudo é diferente em pontos diferentes da casa. Sim, sim. O controle é separado. Tu podes controlar separadamente, como podes controlar também tudo de uma vez. Por exemplo, nós gostamos de deixar sempre um botão, ou programar um botão na saída, onde você clica aquele botão e desliga tudo da casa, quando tu estás a sair. Tudo? Sim, tudo. Liga, apaga todas as luzes, os equipamentos, os eletrodomésticos que devem ser desligados também desliga tudo. E o sistema de alarme é ativado. Desculpa lhe cortar, desliga tudo, mas aqueles equipamentos que têm que ficar ligados, ler as arcas? Mantém. Mantém? Sim, mantém. Ok. Tipo TV, ar-condicionado, máquina de lavar, nós ligamos pontualmente. Ferro de engomar, às vezes esquecemos na tomada, todo esse equipamento desliga. Agora, arca, geleira, isso vão continuar ligados. Ok. O sistema de segurança, como estava a dizer, é ativado, entra no modo de defesa e tu sais, não precisa andar em quarto a quarto, desligar tudo. Por acaso. Sim, então isso, como eu já estava dizendo, ganhas tempo. Porque à medida que é girando a casa toda desligada, estás a perder tempo. Então, com um único clique... Só mesmo trancar as 3 portas que normalmente as casas todas têm, cada sim, uma num canto, já dá trabalho. Mas enfim, daí a qualidade de vida, a praticidade. Sim, sim. Isso em casas enormes, aquelas maiores, Uhum. vejo que, não quer dizer que só faz sentido aí, mas vejo que faz um pouco mais sentido, porque pelo tamanho, pela dimensão. Sim. Então... Sim. E depois de tu saíres, tu consigas ver e fazer a verificação. No dia que estás no carro, consigas fazer a verificação, que realmente estão trancados. Sim, mas a automação, ele cria esses registros todos de tudo que acontece? Não percebi. Ele cria registros no sentido de... Sim. Pronto, imagino que ele chama contra incêndio, ele identifica onde partiu. Identifica onde, a hora, o minuto, o segundo, tudo fica lá no histórico. Ok. Tudo fica lá no histórico. As outras coisas de alguma forma criam memória? O movimento das pessoas também fica notificado. Às X horas, no quarto X, houve detenção de movimento da pessoa. Fica lá registrado. E tu consigas discutir, não, alguém entrou no meu quarto. Não, mamãe, ninguém entrou. Alguém entrou no meu quarto. Deve ter sido alguém, câmeras também, imagina. Sim, só que há pessoas que não gostam de câmeras internas, né? Ok. Uma vez também que falamos de sustentabilidade, que é um tema muito pertinente para mim, né? Sim.
Tem outras formas que eu procuro trazer isso para agregar valor à casa, que é através dos painéis solares. E que eu queria que validasse aqui essa informação, que é sobre... Nós também podemos, através do sistema de automação, ter esse monitoramento da eficiência da captação de energia e distribuição dos painéis solares. Conseguimos ter esse controle, os registros e tudo isso também? Conseguimos sim ter o registro, né, da produção de energia e também o consumo da mesma energia produzida e quanto também foi desperdiçado. Porque muitas das vezes o gerador solar produz, vamos imaginar, 1000 watts de energia, acaba por consumir apenas 500 watts hora de energia. Então, desperdiçou outros 500. Então, isso tudo também fica registrado no histórico. Aqui ainda não temos o sistema de mandar a quantidade de energia produzida por excesso, mandar para a rede pública, mas já está se trabalhando nisso. Temos a ASEA, que é a Associação de Energias Renováveis de Angola, já está a trabalhar junto com o governo, que é para ver se aprova-se isso legalmente lá no Parlamento, né? Que é para os produtores de energia solares, tanto os individuais, passam a injetar também energia para a rede pública e fazendo isso eles ganham também, ou seja, eles consomem e o excedente eles mandam para a rede e acabam por receber um retorno disso. Então está-se fazer esse estudo, né, entre a associação e o governo. Esperamos que se aprove o mais rápido possível, né? Essa parte por acaso eu não sabia, sim. Mas se temos esse desperdício, é importante dar um uso. Sim, se for dessa forma, sim, é importante. Não temos nada a perder. Fazendo isso, o pessoal que tem geradores solares acaba por injetar mais energia na rede pública e o governo passa a ter também mais energia produzida no país. Então, exatamente. Isso é bom. Agora, Amaral, nós falamos muito aqui de residências, mas agora trazendo um bocadinho disso para os escritórios. Sim. O que é que nós podemos trazer de automação para os escritórios? Provavelmente a luz, né, o mais básico. Sim. As persianas ali já não seriam cortinas. Sim. Mas além disso, alguma coisa assim que ajuda a tornar a experiência de trabalhar mais interessante, mais... Olha, seria assim interessante ter um sistema de som ambiente no escritório, um sistema de som bem instalado, as salas de reuniões bem configuradas, né, com telas interativas, ou monitores interativos, onde o pessoal não precisa mais trazer projetor, né? Tudo está na tela, a gente consegue digitar com o nosso dedo, também com uma caneta. Conectar com o telefone, conectado pode ser com o telefone, aparelho, sim, pode usar o tablet também, sim, ou o computador via cabo, conectar o cabo HDMI, isso tudo é possível. A climatização tem sido uma dor de cabeça para os empresários, né? Consome muita energia, então um sistema de climatização bem automatizado também traz um ganho, uma eficiência energética para o próprio escritório. Temos também as persianas, né? Automatizar as persianas também traz um outro conforto no próprio escritório. E as entradas, né? Que é o controle de acesso do pessoal. Sim, é importante ter isso bem automatizado. Sim, faz todo sentido. Desde os funcionários que estão lá, aos que vêm também. Aos que vêm visitar, sim. Torna essa experiência bem mais prática. Sim, agora, ok, já tomei a decisão de que quero ter, seja a minha casa ou o escritório automatizado. Qual é o ponto de partida para isso? Onde é que é importante, então, qual é o melhor momento para que isso seja já conversado e para depois tomar as próximas ações? Olha, isso
São várias etapas, mas deixa eu dar aqui algumas. Primeiro, o usuário deve primeiro fazer uma análise do seu ambiente, do tipo ver o que é que ele quer, né? O que é que ele quer automatizar. Quer automatizar o que é a iluminação, os ar-condicionados, no seu ambiente. Então defina esses itens, né? Se for possível, pode investigar, né? Agora temos várias informações, né? Vai no Google ou no YouTube, investiga isso e terás mais noção do que podes automatizar e depois de definir os itens que queres automatizar, então aí depois tu possas definir se consoante a pesquisa que podes fazer ou conversa que vais ter com alguém que conheça sobre o sistema, consigas definir qual tipo de interruptores, por exemplo, vais querer, que tipo de controle, o nível de controle vais querer, por exemplo, se vais querer só um interruptor na parede, se vais querer assistente de voz ou se vais querer outro sistema de controle que é o nível mais alto que é através do sistema climático. Também podes, e depois de definir isso, aí podes procurar alguém que entenda disso, um integrador ou mesmo um arquiteto, e depois o arquiteto vai te guiar as pessoas certas, né, para... É um intermediário aí no meio. Se não conheces o integrador, procura um arquiteto. De certeza o arquiteto vai te guiar para alguém especialista dessa área para ter essa interação, mas para ganhar mais um conhecimento mais profundo e te acompanhar no que tu precisas fazer. E dependendo da casa, aí vais poder também definir consoante a sua capacidade de investimento, né? Tens que ter atenção a isso, a capacidade de investimento. Com a conversa com o especialista, tu vais saber o meu nível é até aqui, então a partir do investimento que tens, vão fazer um projeto baseando-se naquele investimento que tens, e mais de certeza que o especialista vai te recomendar para preparar a casa para mais lá para frente. Principalmente então, se for no sistema de cabeamento, sim, central. Se estiver na fase de construção, o ideal é cabeamento, mas na prática, na verdade, usamos os dois. O cabeamento e o sem fio. O sem fio para alguns pontos mais pontuais, que pode dispensar de cabeamento. Sim, Será sim, que é para pode ter controle dispensar também do custo, cabeamento. Não perde o controle, mas acaba também por ser mais econômico muitas das vezes. Sim, então, mais nesse sentido. Sim, então ali a gente faz esse mix. Uma boa parte cabeado e em certos compartimentos pode ser Wi-Fi. Coloca só o sistema... Não, Wi-Fi não. Qual é o caso? Sistema Zigbee, sem fio. Vamos só falar aqui sem fio, porque os sistemas de automação dos fabricantes que têm equipamentos cabeados, eles também têm os seus equipamentos sem fios, também com os seus próprios protocolos. Então aqui faz essa mixagem, uma parte cabeada e uma parte sem fio, que é para diminuir certos custos no investimento. E também o pessoal tem que ver quais sistemas, ou quais... Aqui esqueci a palavra. Diz a função. Pronto, é isso aí. Tem que ver qual a funcionalidade que queres, né, para te ajudar no dia a dia. Por exemplo, tem uma funcionalidade muito boa que é o modo noturno. O modo noturno é que quando chega a hora de dormir, tu dás um clique num botão e ela apaga todas as luzes da casa e ativa o sistema de alarme e desliga os sensores de movimento dentro de casa.
Isso para te facilitar, à medida que você na cama está a rebolar, para a lâmpada não está toda acende, apaga, acende, apaga. Então ele desativa os sensores e na cama tu consigas se virar sem problema. Mas quando tu desceres da cama para ir para o banheiro, alguma lâmpada tem que acender. Sim. Que é para te guiar Com sensor de presença. o caminho, sim. E talvez. Então essas são uma das funcionalidades que é discutida no projeto. Então, para os iniciantes é sempre bom ter essa conversa com o especialista, com o arquiteto ou com o integrador de automação. Olha, eu pelo menos, quando alguém entra em contato comigo e quer fazer um projeto, sim, independentemente de que tipo de projeto, mas se já vai ter algum tipo de obra, seja reforma, um projeto de raiz, uma das perguntas que eu faço é justamente se a pessoa quer automatizar a casa. Sim, sim. E se tem uma noção do quê? Geralmente eles dizem as coisas básicas. Então, o que eu procuro ali fazer nessa fase inicial, que, pronto, eles têm muitas preocupações, acredito que não é um momento assim tão adequado para ir ao mínimo detalhe. Sim, sim. Mas eu penso, o que é que eu posso já desde agora prever no projeto? E eu, pelo menos, já defino onde vai ficar a zona dos bastidores, não é? Que é a zona toda de cabeamento. Sim, é importante isso. E em relação ao quadro, sim. porque depois também tem o projeto elétrico. Sim. E um pouquinho mais na frente aí é que eu trago já, mais no final do projeto, a proposta de fazermos o projeto de automação. Né? Sim. Que eu acho que é muito bom, antes mesmo de fechar a 100% o projeto, ou antes pelo menos da casa estar, a obra de tosco que é a casa toda sem acabamentos nenhum, mas com toda a instalação feita. Antes dessa instalação ser feita, ter já esse contacto do profissional da área de domótica, para ele ver o que é que ele pode, se calhar ele pode ver que precisa de mais alguma coisa que o eletricista precisa preparar, alguma coisa que não foi pensada. Sim. E assim, pelo menos, até fechar a casa, já tem tudo lá preparado, tudo. Pelo menos a parte de cabeamento. Sim. Vejo que ter essa fusão, coisas que tá bom, que vão acontecer daqui a 1 ano ou 2, mas já estamos a preparar, evita ter alguns custos. Sim, diminui. E perder tempo, fazer adaptações desnecessárias. Sim, então, mesmo. Sim. Pelo menos na parte da arquitetura, eu vejo assim. Depois, uma outra dúvida, vou consultando. Pois. E queria aproveitar agora, Amaral, que era para... Já falamos de forma, não só geral, mas bem específica, da domótica, da questão da casa, as possibilidades, um pouquinho da tendência, os níveis e vários cenários. Eu queria que falasse um pouquinho mesmo da casa inteligente da empresa, quanto tempo está no mercado, quem são. Dizer o que fazem já é meio redundante, acho que já está meio óbvio aqui, mas queria que falasse um pouquinho mais. Para quem quiser entrar em contato, já está um pouquinho mais familiarizado. Quem são, o que fazem, onde atuam, como atuam e tudo isso. Como já disse no princípio, né, sou o Amaral Diwa, sou integrador de automação residencial da empresa DS Casa Inteligente. E nós estamos focados, oferecemos serviços de automação para trazer mais conforto e segurança para o pessoal ou para os usuários das residências e também para edifícios. Fizemos também instalações de sistemas de segurança, CCTV. Estamos no mercado já há 7 anos, desde 2017, 7 anos. Já automatizamos, ou já preparamos casa para automação, 9 casas já preparadas para receber automatização. Temos 5 casas com automação já embutidas e qual é? Estuda em Luanda? Estuda em Luanda? Essas casas em Luanda? Sim. Ok. Desde 2017? 2017, sim. Ok. Para além de casas, também outros tipos de estabelecimentos? Sim, outros tipos de estabelecimento também. Em outros tipos de estabelecimentos fizemos automação em edifícios comerciais, fizemos também
Fizemos também trazemos a solução de videoconferência para escritórios, né, para salas de reuniões, sistemas de áudio e vídeo, para salas de cinemas, som ambiente, distribuição de vídeo. Temos também o serviço de instalação e manutenção de geradores solares, que é os sistemas de energia solares, e o sistema de recirculação de água quente, nesse caso, o sistema de instalação de pisos aquecidos, que é para o pessoal da zona mais frias de Angola, né? Sim. E, resumindo aqui, a nossa missão em Angola é mesmo automatizar. Já vai no futuro. Automatizar, preparar as casas de Angola para o futuro. Traz essa qualidade de vida. Ok. E queres deixar alguma recomendação no final, alguma sugestão, alguma coisa que é muito comum, digo, alguma pergunta que sempre te fazem, para nós podermos aqui terminar o vídeo? Deixa. Para quem quiser entrar em contato, qualquer coisa. Sim, olha lá. Em termos de contato, endereço, estamos localizados no Nova Vida, na Rua 3. Nosso contato é o 939 32 42 67. E temos o website www.dscasainteligente.co.ao, também um ponto para nos conhecer também um pouco. E no Instagram temos a DS Casa Inteligente. Depois vamos deixar também tudo isso aqui Tá bom. na parte. Enfim, já esqueci como é que se fala essa parte. É um segredo. Ok. Bem, Amaral, mais uma vez agradeço pela tua presença, por ter aceito o convite. Sinto muito honrada por estar aqui consigo. Afinal, eu acho que é um tema muito pertinente, porque uma das coisas que eu procuro mais, né, nos meus projetos é cada vez mais formas de agregar valor à experiência do cliente em ter a sua casa. E uma dessas coisas é justamente olhar olhar para a tecnologia, que é um grande aliado para trazer essa qualidade de vida, esse conforto, o bem-estar, a praticidade, Sim. A segurança, a questão da sustentabilidade. Podemos ter esse cuidado nesses pontos todos. E tem sido muito boa a nossa interação para várias questões que eu venho precisando em projetos. Hoje eu mesma já tenho sido bem mais consciente em como, em alguns casos que eu vejo que os clientes precisam, poderia fazer muito sentido para eles, como é que eu já tenho conseguido também ir-lhes alertando de alguns pontos que é importante pensar desde o início e depois o momento adequado para o profissional entrar. Então, agradeço mais uma vez pelo convite, estou muito feliz por aqui estar. Então. Eu, mais uma vez, agradeço também o convite feito, foi uma satisfação enorme estar aqui e espero participar mais, né, e contribuir melhor também para trazer mais sustentabilidade para a nossa residência, nossos projetos residenciais e de edifícios, e reforçando aqui o futuro das nossas moradias é inteligente. Como nós já sabemos, juntos vamos mais longe. E para que esse podcast seja possível, esteja aqui a acontecer, eu contei com a colaboração de alguns parceiros patrocinadores. No caso, primeiro temos a CRC, que é uma empresa de marcenaria, que faz roupeiros, cozinhas, tudo sobre carpintaria, marcenaria, madeiras. Depois também temos a Casa Inteligente, uma empresa em que líder sobre a questão da domótica, não só em relação a casas, mas em outros vários pontos, tudo a questão da tecnologia dentro das nossas residências, as nossas construções. Temos também a Baxangol, que é uma empresa de castelharias, e tudo dentro desse leque de alumínios, castelharias, eles também entregam muito no nosso mercado. E também temos o nosso
nosso espaço de arte, que é a Palomino Artes, que é um espaço onde se faz desde quadros artísticos, texturizações e por aí vai. A arte respira muito aqui nesse espaço. E para fechar temos a Tracengia, que é uma empresa de construção civil, também nossos parceiros, que cuida de toda a parte da obra em si, desde obras de raiz, acabamentos, ou seja, chave na mão. Se gostou do vídeo, deixa aqui o like, lembra de partilhar também para certamente os amigos, familiares que vão se interessar pelo tema, e as possíveis dúvidas também deixem aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber as próximas notificações dos outros vídeos, siga nossas redes e deixaremos aqui todos os endereços. E até o próximo episódio.